Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha poder estar aqui com você ou com vocês nesse 12 de outubro de 2023. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe as crianças. Eu quero ler aqui alguns textos da Bíblia, no Evangelho de Mateus e também de Lucas, que fala justamente o amor de Jesus pela família e o cuidado com as crianças. Mateus capítulo 19, o verso 13, 14 e 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Esse famoso texto, quando Jesus então abençoa as crianças, e quando fala algumas crianças, né? Acredito que eram várias, muitas, né? E justamente traziam elas para que elas fossem abençoadas por Jesus. Que privilégio, né? Que privilégio tiveram as crianças daquela época, né? Quando Jesus estava na terra, né? Ali cumprindo a sua missão para depois morrer na cruz para salvar a humanidade, né? Ele veio para isso, né? Ele cumpriu o propósito principal, a salvação das nossas vidas. Mas então teve aquele período ali, né, que Jesus então deu seus ensinamentos, escolheu os 12 discípulos, os treinou, depois separou mais 70, ou seja, Jesus cumpriu a sua missão, né, e uma delas foi justamente nesse momento especial que ele começa a abençoar as crianças, né? Mas é interessante essa parte aqui que diz que, mas os discípulos os repreendiam. Provavelmente criança, né? Criança quietinha demais, muito quietinha, que não sai do lugar, pode ser que não esteja bem, né? Está reprimida de alguma coisa, eu acredito eu. Mas é normal uma criança, né, dentro de um certo limite, correr para lá, correr para cá, né, brincar de bola, de carrinho, coisa de criança, faz parte, né? Faz parte. Eu, aproveitando esse momento criança, né, como disse a pastora Eva, que todo adulto tem que ter um momento criança, né? É bem isso, né? Eu lembro muito bem, quando criança, eu lembro muito bem, na época que eu era criança, não existia, evidentemente, né, essas tecnologias, esses brinquedos modernos, mas era tudo carrinho de plástico, tinha um caminhãozinho, até o nome era chamava Scania, um caminhão, né? Era de quem tinha aquilo ali era top. E um dia, no dia do meu aniversário, eu ainda era criança ainda, mas eu lembro que o meu vizinho tinha uma família que gostava muito da gente e me tratava muito bem. A gente sempre se deu bem com os vizinhos. E o vizinho chegou lá e deu de presente para mim. Era o meu sonho ter um caminhãozinho daquele. Nossa, era o meu xodó, eu lembro até hoje. Então, são memórias boas, momentos bons, né? E valorizava. Nossa, eu olhava para aquele carrinho, eu lembro que dali 2 dias, a minha mãe, nós íamos viajar, e nessa viagem não tinha como levar esse carrinho. Eu lembro que eu viajei com a minha mãe, mas não vi a hora de voltar para casa para brincar com o meu caminhãozinho de plástico, mas para a época era do momento da época, mas eu fiquei muito feliz. Então, e criança brinca, pula, faz e acontece, né? E a gente nota aqui que, no caso aqui, os discípulos repreendiam as crianças, no mínimo, porque estava gritando, falando, né? Tinha lá os que certamente falam: Jesus, daqui, eu vou abraçar Jesus. Eu acredito que tinha tudo isso, né? Não foi escrito na Bíblia isso, mas não é errado você conjecturar essas coisas boas, né? Com certeza era uma alegria total. Aí os discípulos mandaram que elas ficar quietas, repreender é ficar quieto, né? Sabe aquelas pessoas que não sabem educar filho e manda calar a boca e é mal educado? Isso não é educação, né? Isso aí é mau exemplo, né? Aí os discípulos começaram a repreender. O que Jesus falou assim? Jesus já veio e já teve a sua intervenção ali. Jesus disse para eles:
deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim. Ou seja, não coloque obstáculo para as crianças chegarem até mim. Estorvar é atrapalhar, colocar obstáculo. Não é? Vocês estão vendo, você que me assiste, que me ouve, você está vendo o bombardeio aí no mundo todo, e no Brasil não é diferente, contra a família, contra as crianças, contra isso, contra aquilo, que eu não quero falar os nomes aqui, mas você sabe o que eu estou falando. Então você tem que cuidar, você tem criança pequena, cuide, ore, é assim que funciona, né? Então, Jesus falou assim, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ele impôs as mãos sobre elas. E daí ele seguiu caminhada e a criançada foi abençoada. Agora eu vou ler praticamente a mesma coisa, mas tem umas palavras a mais aqui. Está escrito agora em Lucas. Lucas capítulo... quer ver onde está? Lucas capítulo 18. Lucas 18, o verso 15, 16 e 17. Na realidade é a mesma coisa, só que aqui o Lucas ele acrescenta algo interessante para nós aqui. Diz assim, e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Olha só, acho que os discípulos estavam meio atrapalhadinhos aquele dia, não é? Estava atrapalhadinho, né? É um barato esse negócio, né? Eu ia falar umas coisas aqui, mas acho que não vale a pena, não? Mas você vê aqui, ó, e traziam-lhe também crianças. Quer dizer, se traziam também, está escrito também, por quê? Tinha adulto e também crianças, óbvio, né? E também crianças, para que ele as tocasse. Então, as crianças, os pais daquelas crianças, queriam que Jesus tocasse nos filhos deles, para ser abençoado. Mas os discípulos, em vez de ajudar, estavam repreendendo a criançada. Mas Jesus, chamando-as para si, aí Jesus chamou a criançada, vem comigo aqui, vem comigo aqui, vamos conversar com vocês. Amado, nossa, eu fico até arrepiado de tão unção forte que é isso aqui. Acho que eu estou vendo Jesus, a roda ali, Jesus chamando, vem aqui comigo, vem aqui, eu vou abençoar vocês. Vem aqui. Você vê que é impressionante isso aqui, a gente aprende algumas coisas aqui, né? Às vezes, uma vez alguém disse assim, nossa, aquela pessoa lá é muito bacana, mas os assessores dele são muito ruinzinhos. Você vê que o negócio de equipe aqui é impressionante, né? Você vê que os discípulos estavam pondo empecilho, repreendendo. Jesus fala, não, vem aqui. Por isso que é bom você ler. Quando você lê na Bíblia, principalmente nos evangelhos, uma parábola ou uma história como essa, se tem escrito em Mateus, Marcos, Lucas ou João, lê em todos os evangelhos para você ver. Tem conteúdos a mais, né? Entendeu? Isso é muito importante. Então Jesus fala assim, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Agora olha o verso 17 do capítulo 18 de Lucas. Olha o que Jesus diz, pessoal, Jesus que falou. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que remete a uma criança? Pureza, carinho, sensibilidade. É ou não é? A criança, né? Quando ela é bem tratada, às vezes ela leva uma bronquinha ali, com moderação de um pai, da mãe, se é necessário e tal, ali está de boa depois, porque é uma criança. Entendeu? Ela não tem malícia. Estou falando de uma criança inocente. Né? Ela não tem malícia. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, olha, em verdade, Jesus sempre pegava uma situação e dava um ensinamento. Então aqui, em Lucas já amplia o ensinamento do que Jesus falou. Então ele fala para não impedir as crianças de chegar até ele, e depois ele fala, olha, digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança. Quer dizer, pureza, não vai entrar nele, entendeu? Então pense nisso. Como tem sido as nossas atitudes, né?
Aqui é criança no sentido de pureza, de carinho, né? E outras coisas mais. Por exemplo, até teve aqui uma postagem que a pastora Eva enviou para mim, e justamente é isso aqui, ó. Vamos celebrar a pureza e a inocência que todos temos dentro de nós, mesmo diante dos desafios da vida adulta. Se referindo a crianças, é o que Jesus estava falando, né? A pureza. Às vezes, muito ser humano adulto tem malandro, malandragem, tem más intenções, né? Pensa bobagem, faz o que não deve, né? Uma criança, na sua pureza, é diferente. Então ele está dizendo assim, olha, quem não se tornar como uma criança, não se comportar como uma criança, mas no sentido interno, interior, entende? É importante isso, é muito importante. Tem gente que é muito malicioso, muito desconfiado, né? Desconfia de tudo, de todos, e às vezes é bobagem, às vezes é da cabeça da pessoa, né? Às vezes ela precisa ser curada, restaurada, não é? Então, outra postagem aqui legal. Feliz Dia das Crianças, que possamos manter viva a chama da nossa criança interior em todas as fases da nossa vida. Olha que legal. Pense nisso, talvez você nunca pensou por essa ótica, por essa perspectiva aqui, entendeu? E Deus quer o nosso quê? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. É assim que funciona. Lucas também, capítulo 2, verso 52, olha que legal isso aqui, ó. Preste atenção e já a gente vai orar. Lucas 2, o verso 52, falando de Jesus, hein? Olha que bacana isso aqui, olha que lindo. Porque esse texto que eu vou ler agora, Jesus aqui, ele tinha 12 anos. Olha que legal isso aqui, agora falando do próprio Jesus. Olha que legal isso aqui, pessoal. Lucas 2, o verso 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Entendeu? Essa aqui é aquela passagem que Jesus estava no meio ali dos doutores, né, dos entendidos da lei ali, né? E Jesus deu um show ali, tinha 12 anos, o pessoal ficou abismado, né? Foi nesse texto aqui que justamente os pais de Jesus, no caso ali o José e a Maria, né? Eles estavam ali nessa festa aqui, e daí terminou a festa, o pessoal voltou para casa, né? Voltou para casa. No meio do caminho, o José ou a Maria, perguntou, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ué, Jesus não está com a gente. Tiveram que voltar para Jerusalém. Quando chega lá, Jesus estava no meio dos doutores, lá com 12 aninhos, já ensinando ali. Olha que bacana, olha que legal isso aqui, pessoal. Muito bacana, hein? Não é? Olha só. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Seus pais ficaram desconectados, né? Nem perceberam. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Começou a procurar entre os parentes e conhecidos, mas não achava Jesus. Olha o que me vem à mente para falar para você que está atento a essa palavra. Será que você não perdeu Jesus, não? Você está procurando? Olha, presta atenção, olha, isso aqui é uma revelação, pessoal. Olha que forte isso aqui. Tem muitas pessoas na caminhada, parece que ele perde o foco. Né? Dá a impressão que ele perdeu Jesus, parece que ele não está mais conectado com Jesus. Mas Jesus não desconectou de você, ele está observando você. Mas você que tem que tomar atitude. Por isso que Jesus, ele fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Olha só, ele que convida. Vinde a mim. Todos. Olha só, todos. Sabe o que é todos? É todos. Todas as pessoas. Vinde a mim todos. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando. Aí diz assim, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo. Ó, 3 dias, hein, pessoal? Acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Olha só. Vai percebendo aí. Vai observando. No dia da criança é importante você pensar isso aqui. Nessa ocasião, Jesus tinha 12 anos. Compreende? E o verso 52, para a gente concluir. Verso 52. E crescia Jesus. Olha só, pessoal, isso aqui é para ensinar nós crescermos também. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus. Ele tinha 12 anos. Ok? Ele crescia. Você vê, sabedoria, estatura, quer dizer, a parte física, e graça com Deus e com os homens. Então, Deus quer que eu e você cresçamos também espiritualmente, né? Fisicamente, no sentido de tamanho, de altura, eu não vou crescer mais, evidentemente, nem você que já é bem adulto, a não ser a criançada pequenininha, vai crescer, é normal, né? Mas em sabedoria, todos nós temos que crescer, sabedoria de Deus, sabedoria do alto, palavra, a graça diante de Deus, com as pessoas, no relacionamento com o próximo. Olha que legal, né? Então Jesus crescia, então nós também temos que crescer. Por isso então Jesus, voltando à história aqui das crianças, né? Do momento em que ele as abençoou, então ele está dizendo, olha, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, então é nesse sentido aqui de pureza, né? E sem malícia, e receber de coração. É ou não é? Agora, no caso do crescimento, você cresce. Cresce espiritualmente quando você busca o interesse, o crescimento. Tudo na vida dá para crescer, para prosperar, para ir para frente. Mas você tem que querer fazer isso. Você tem que desejar isso. Tem coisa que você pede para Deus e ora, e Deus faz, porque depende dele fazer, entendeu? Mas tem coisa que não está acontecendo na tua vida, porque não é Deus que não está fazendo, é você que não está fazendo a tua parte. Compreende? É necessário. Entendeu? O próprio Jesus nos ensina isso. Jesus, ele era Deus encarnado em homem, né, como ser humano, mas ele era uma criança, ele foi uma criança. Né? Vocês sabem a história de Jesus, o nascimento de Jesus, que ele foi concebido, né, por obra do Espírito Santo. A gente sabe disso. Né? Então, meu amado e minha amada, nós vamos orar agora. Então, cuide dessa criançona que você é, seja você adulto, e cuide das crianças que ainda são crianças, né, no sentido físico, fisiológico, que ainda são pequenininhos. Cuide dos pequenininhos. Cuide, você que é pai e mãe, né, os seus filhos estão indo para a escola, alguns colocam os filhos na creche. Então, não apenas coloque-os ali e achar que lá vai estar tudo beleza. Amém, glória a Deus por tudo isso. Mas chegou em casa, acompanhe, dá uma olhadinha na mochila dele, na bolsa. Faça uma vistoria no sentido assim de cuidar, dê carinho para a criançada, abrace o seu filho, abrace a sua filha, porque isso aí marca a vida da gente. Eu não contei um caso meu, que eu era criança, eu tinha acho que 8 para 9 anos, mais ou menos, acho que 9 anos. 9 anos é criança. E parece que as crianças da minha época parece que era mais inocente. Mas é brincadeira, mas enfim. E eu lembro, quando eu ganhei aquele caminhãozinho, meu Deus, marcou minha vida. Tanto é que eu estou contando a história aqui, poxa. Estou contando uma história de 50 anos atrás. O pastor já está no meio século já, né? Você está entendendo? É isso, então, a criançada marca. Tanto é que, não vou entrar nessa área que não é minha área, mas como pastor tem um pouco disso, né? Devido ao agir do Espírito Santo, né? Mas por isso que quando as certas pessoas adultas, às vezes elas vão fazer uma consulta, uma terapia, coisa desse tipo, e vai perceber tem problema travado lá na infância. Vai descobrir lá coisa da infância, que alguma coisa ruim aconteceu e bloqueou aquela pessoa, mais ou menos isso, né? Então Jesus, ele cura, restaura e assim por diante, né? Tá bom, gente? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe a nação brasileira, ok? De norte a sul, leste a oeste, que Deus esteja agindo nesse dia 12 de outubro em toda a nação brasileira. E é claro, a vocês que nos ouvem no Paraguai, na Argentina, no Chile, né, no Equador, aí na Itália, na Espanha, Portugal, tá certo?
no Japão, na França, também na Inglaterra, no Canadá, enfim, onde você está me ouvindo, me assistindo, é um bom sinal, um sinal que Deus está agindo nesta manhã e falando ao seu coração. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia especial, te agradecer pela família, te agradecer pela nossa salvação em Cristo Jesus e saber que o Senhor Jesus tem um amor, um carinho muito especial com a gente, com todos nós, com a criançada. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe a família, Senhor, que tem sido um alvo de ataque do inimigo há muitos anos e principalmente nessa era atual. Meu Deus, proteja a família, cubra com o teu sangue cada ouvinte, cada família, cada um que ora comigo, cada um que está conectado nessa conexão espiritual. Abençoa, Senhor, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil. Ó Deus, e quem está nos recebendo agora, seja essa instrução espiritual, essa palavra da fé e a oração da fé sejam abençoados. Se há pessoas enfermas nesta família, sejam curados em nome de Jesus. Repreendemos esta enfermidade, essa doença, esse espírito de enfermidade, repreendemos essa tristeza, esse desânimo, essa ansiedade, esse medo, esse sentimento às vezes que vem de vez em quando negativo e vem uma onda de medo para tentar atingir esta pessoa, às vezes até de madrugada quando ela está dormindo, ela acorda e parece que vem uma sensação de medo, de insegurança. Meu Deus, em nome de Jesus, se há algo satânico, maligno, nós repreendemos este mal que bata em retirada agora, em o nome de Jesus. Abençoa este lar, abençoa esta casa onde o ouvinte mora, casa, sobrado, apartamento, condomínio, sítio, fazenda, chácara, cidade grande, cidade pequena, onde estamos chegando com esse momento de fé. Chega ali o teu agir, Pai. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, abençoa, Senhor amado, as contas a receber, contas a pagar, abençoa os compromissos financeiros de cada ouvinte, seja ele da sua pessoa física, da pessoa jurídica, abençoa o comércio, a indústria, o agronegócio, os prestadores de serviços. Meu Deus e meu Pai, socorra-nos e ajuda-nos nessa jornada da fé aqui na terra, Pai. Abençoa o copo de água também que o ouvinte separou, que após a oração seja um remédio espiritual, a caneta que o ouvinte está separando aí para assinar uns documentos, que a bênção da saúde, da paz, da salvação, da prosperidade, da abundância seja sobre todos os nossos ouvintes. Peço uma bênção também, ó Pai, para aqueles que estarão conosco dia 3 de dezembro. Abençoa, marca cada um que pode e que o Senhor vai escolher a dedo, Senhor. Cada um que vai poder estar conosco no 3 de dezembro, às 9h30 da manhã e 3 da tarde, aqui no hotel em Curitiba, para um dia muito especial. Abençoa os teus filhos e filhas, abençoa a nossa nação e se conosco, Pai. Protegei as famílias e todo o território brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Abençoa também os agentes de Deus, Senhor. Os dizimistas, ofertantes e colaboradores financeiros do nosso ministério sejam prósperos e abençoados. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.